Boa noite, meus irmãos. Eu quero compartilhar nesta noite, terça-feira, na Palavra de Deus, sobre o tema, já que terça-feira nós temos separado para a oração, um momento de estudo da Palavra de Deus também, mas temos gasto um tempo de oração intercedendo pelo nosso país, pelas autoridades, pela nossa igreja, pelas autoridades da nossa igreja, e pelo povo de Deus como um todo. Eu quero ler dois textos na Palavra de Deus, primeiro no Salmo 86, dos versos 1 a 7, uma oração de Davi que diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. E agora Lucas, capítulo 7, versículo 2 a 10, que diz assim: E o servo de um centurião, a quem este muito amava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então veja que nós temos estas duas expressões, esses dois textos. Primeiro, uma oração de Davi, o homem de Deus, onde ele clama ao Senhor, ele coloca aí vários pedidos nesse texto lido, e o texto continua ainda no Salmo. Se depois você puder ler o texto todo, seria interessante, mostrando de fato esse Deus que ouve, esse Deus que atende o nosso clamor. No segundo texto nós vemos o exemplo aí de um centurião, de alguém, um centurião romano, e é interessante porque ele, ouvindo falar de Jesus, entende, crê que o Senhor pode fazer algo, porque ele sabe que com certeza era alguém muito especial, alguém que ele tinha uma grande consideração, mas ele não, como ele mesmo menciona ali mais à frente, ele mesmo não se acha digno de ir com o Senhor, e pede então que alguns anciãos dos judeus se dirigam até Jesus pedindo esse auxílio. E à distância o Senhor manda apenas uma ordem, e aqueles mensageiros, aqueles enviados voltaram e de fato acharam aquele servo curado. Algo precioso é o que Deus nos dá, esse privilégio de podermos falar com Ele, esse livre acesso que podemos ter com o nosso Deus, porque a oração é a comunhão dos filhos de Deus com o seu Pai que está nos céus. Então, nós temos esse livre acesso desde que o Senhor Jesus morreu na cruz, ali naqueles últimos momentos da sua estada entre nós, quando o véu se abre, rompendo a barreira que separava o homem de Deus ali através do Santo dos Santos. A partir de então nós temos esse livre acesso. E há vários tipos de oração. Nós temos aí o que nós conhecemos na liturgia, na Palavra de Deus também, a oração que consiste de adoração, de ações de graças, de confissões, de intercessões ou petições. Cada uma das situações eu creio que ela corresponde à vontade de Deus, porque nós não devemos apenas pedir. Aliás, nós somos muito pedões, eu creio que uma das coisas que nós temos feito muito é pedir, e quem sabe pouco agradecer. A palavra de Deus nos deixa exemplo de pessoas que assim fizeram. Ou seja, devemos entender que a oração é um meio de graça, ou seja, um recurso que Deus deu para nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor, para que nós pudéssemos dialogar com Ele e assim crescendo espiritualmente.
Quando nós oramos, falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Por isso Jesus, quando escreve lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele vai dizer no verso 6, tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechada a porta, orarás em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, ou seja, nós vemos esta ordenança do Senhor Jesus, devemos orar constantemente. Aliás, ele deixou a ordem bem clara, para nós orarmos e vigiarmos enquanto aqui estivéssemos. Nós temos vários textos na Palavra de Deus, onde nós vemos esta oração sendo feita pelo seu céu. Nós temos o Salmo 50, o verso 15, nós temos o Salmo 61, e nesse salmo que nós lemos, Salmo 86, o verso 7, ele vai dizer exatamente isso. No dia da minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, ou seja, Deus é um Deus que ouve, é um Deus que atende, um Deus que está preocupado conosco. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, que nós conhecemos muito bem, nós temos ali pelo menos 4 desses elementos, né? Praticamente todos eles. Nós temos ali a adoração. Nós vemos no início da oração, quando Jesus nos ensina, dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós estamos adorando a Deus desta forma. Nós temos ali também petições. O salmista, o Senhor Jesus, quando nos ensina, ele diz, venha o teu reino, né? E diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós temos também nessa oração a confissão, quando ele diz, perdoa-nos, e embora ele coloque uma condição, né? Assim como nós perdoamos, nos versos 14 e 15, ele vai dizer que se nós não perdoarmos, Deus também nos perdoa. Então, ou seja, nós pedimos perdão, mas também há uma condição para que nós sejamos perdoados, ou seja, perdoar o próximo. E nós temos nesta oração também motivo de ação de graças ou louvor, quando ele encerra dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a pergunta que eu faço é em relação a esse tema, mas como orar? Eu creio que nós temos orado, mas quem sabe não temos entendido bem o propósito da oração. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos ali, em relação a esses 2 textos que nós lemos e tantos outros paralelos, a primeira coisa, devemos orar com fé. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Nós temos nesse texto lido, né, de Lucas 7, quando fala daquele servo doente, que o centurião manda buscar ali a direção de Deus, ele tem fé. Porque se ele não cresce, não acreditasse que Jesus podia fazer alguma coisa, jamais enviaria enviar mensageiros para pedir socorro. Então, mesmo não sendo judeu, não sendo ainda cristão, mas ele creu que Jesus podia fazer algo por ele. E assim nós temos vários textos. Em Marcos 11, verso 24, nós vemos ali o próprio Senhor Jesus dizendo que tudo quando nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Então, ou seja, é preciso ter fé. O apóstolo Tiago vai dizer lá na sua carta, no primeiro capítulo, verso 5 a 7, e diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça com fé, nada duvidando, porque se nós duvidarmos, não temos condição de receber. Então, ou seja, orar com fé. Uma outra forma, né, de como orar com pureza ou retidão. Eu creio, irmãos, que uma das coisas que tem nos impedido de termos a resposta de Deus é muitas vezes estarmos com um coração manchado, um coração pecaminoso, que rompe esse relacionamento nosso com Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 59, os versos de 1 a 3, nós não vamos ler o texto todo, mas ali no início ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E no início ele diz que Deus não está surdo para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não nos possa salvar. Ou seja, então Deus quer pureza do nosso coração, Ele quer que nós confessemos, nós estejamos prontos. O apóstolo Tiago também vai dizer, lá na sua carta, capítulo 5, verso 16, nós devemos confessar os pecados uns aos outros, para que nós sejamos de fato perdoados, e assim a vontade de Deus se revela, se faz na nossa vida. E ele encerra dizendo aquele versículo, dizendo que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, ou seja, se nós temos o nosso coração justificados, purificados, então podemos ter certeza que Deus ouvirá a nossa oração. Uma outra verdade também, como orar, primeiro com fé, com pureza ou retidão, mas também orar com submissão à vontade de Deus. Uma das coisas que nós temos dificuldade de entender é, de fato, o que pedimos. Por isso a palavra diz, pedis, não recebeis, diz lá Tiago, né? Nós não recebemos porque pedimos mal, porque nós não sabemos pedir. Mas em 1 João 5,14, diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então veja, como entender a vontade de Deus? Eu quero crer que apenas conhecendo a sua palavra e não pedir aquilo que seja para nosso ego, para gastar com os nossos desejos.
Então, tudo que formos pedir, devemos pedir para a honra e a glória do nosso Deus. E Deus conhece a sinceridade do nosso coração quando nós assim o fazemos. Por isso devemos tomar muito cuidado com aquilo que pedimos. Porque a palavra diz que nós não sabemos, lá Romanos 8 vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Daí porque nós temos que pedir a direção de Deus através do teu Santo Espírito, para que nós possamos nos submeter à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E uma outra lição, né? Como orar? Orar em nome de Jesus. A gente vê tantas pessoas fazendo petições, e já algumas vezes no meu ministério, eu já falei com algum dos irmãos que oram, que às vezes encerra a oração assim, do nada, né? E a oração é como se fosse nós recebêssemos um cheque em branco. Você pode preencher o cheque, o maior valor que você queira, mas se não tiver assinatura, nada resolve. Então a palavra de Deus diz aqui que nós temos que orar em nome de Jesus, pedir ao Pai, e encerrando em nome do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, nós vemos aqui a orientação do próprio Senhor Jesus, quando diz assim, João 14, os versos 13 e 14. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. No capítulo 15, o verso 16, a parte final do versículo, ele vai dizer assim, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. No capítulo 16, o verso 24, o Senhor Jesus também diz assim, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então veja, o próprio Senhor Jesus orientando os seus discípulos e também a nós, para que nós peçamos ao Pai em nome dele. E uma vez fazendo isso com fé, como eu falei anteriormente, com pureza e retidão, com submissão à vontade de Deus, ele vai nos ouvir, ele vai nos atender, porque ele tem prazer em fazer isso por nós, pelos seus filhos. Na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Timóteo 2,5, ele vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, não há outro a quem nós possamos dirigir as nossas petições, os nossos desejos, somente em Jesus. Há pessoas pedindo a outros meios, né, a santos, a outros tipos de divindades, mas a palavra de Deus nos mostra que só há um mediador. Não há outro que possa intermediar entre nós e o nosso Deus. Na carta de Hebreus, no capítulo 4, eu quero ler com os irmãos aqui 3 versículos também. Hebreus capítulo 4, os versos 14 a 16. E a palavra de Deus diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que texto precioso. Nós somos desafiados aqui a interceder junto a esse sacerdote, ou esse sumo sacerdote Jesus, que passou por tudo que nós passamos, como diz aqui o finalzinho do verso 15, ele foi em tudo tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele pode se condoer das nossas fraquezas, porque ele passou, ele sabe o que é sofrer. Então nós podemos orar em nome dele, porque ele conhecendo a nossa angústia, como nós vimos no Salmo 86, Davi ele colocando a sua angústia diante do Senhor, nós podemos ter essa mesma convicção. Eu quero crer que, como eu, você já tenha passado por momentos difíceis, onde nós, de fato, experimentamos momentos angustiantes na nossa vida. Mas pela graça do Senhor, Ele conforta o nosso coração através do seu Espírito, que é o nosso Consolador, que Ele mesmo prometeu de enviar esse Consolador para estar em nós e conosco, para nos ensinar. Eu quero concluir esse estudo, né, da oração da seguinte forma. Há um cântico muito bonito que nós louvamos a Deus, e eu gosto muito das palavras desse cântico. Eu não transcrevi todo aqui, mas eu quero ler uma boa parte dele, encerrando este pequeno estudo, que diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E aí a estrofe, ou o coro desse hino diz assim: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites,
Em seu perdão encontro paz. E uma outra parte deste canto diz assim: falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. E ele encerra novamente dizendo: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê graça e que nós saibamos orar como convém. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo que Deus colocou em nós, para estar em nós e conosco, Ele tem nos orientado, tem nos ensinado e tem nos capacitado a falar com o nosso Deus. E nós temos o manual por excelência, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, que nos ensina, nos mostra a forma como devemos fazer para agradar a Deus. E assim nós vamos encontrar paz no nosso coração, na nossa alma, diante de um Deus que é amoroso, que é gracioso para conosco, que está pronto a ouvir o nosso clamor. Que Ele assim nos abençoe. Vamos orar, concluindo então o nosso estudo nesta noite, e que os irmãos de fato louvem ao Senhor por esse privilégio que Ele nos dá. Pai, nós te louvamos, nós te benzemos por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos falar contigo. Obrigado, Deus, porque essa porta um dia foi aberta, esse livre acesso que temos diante da cruz, que o Senhor Jesus ali derramou seu sangue, abrindo essa porta de acesso livre, desembaraçada, para que nós pudéssemos falar contigo abertamente. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Permite que usemos a cada dia desta bênção, deste referencial que temos, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar, nos dando esta orientação tão preciosa. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos ensine, através da Tua palavra, a falar contigo. Dá-nos, ó Pai, que possamos, cada momento, estar honrando ao Senhor e que tenhamos fé, que tenhamos nosso coração puro e que possamos, de fato, orar em nome de Jesus, o autor e consumador de nossa fé, em nome de quem oramos. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Pois